Então, o partido também está se reconstruindo, se recompondo, mas nós temos uma base muito sólida, porque o presidente Lula tem 45% de apoio dos brasileiros, de aprovação, e nós temos uma votação que chega a 40%. Né? É uma base social e política muito forte. É verdade que ela é mais no ensino fundamental, até 2 salários mínimos, no Nordeste, ela é mais da mulher, dos católicos, ela é mais dos idosos, mas é uma base sólida. Certo? O que nós temos agora é que apresentar para essa nova classe de trabalhadores, vamos dizer assim, né? Não só os trabalhadores informais, empreendedorismo, trabalhadores autônomos, de aplicativo, mas essa juventude que está chegando na tecnologia, está chegando na inteligência artificial, na robótica, está chegando no mundo da TI, né? Qual as propostas que nós temos para o país? Quando o Lula cria 500 institutos técnicos federais, quando ele fortalece os institutos de pesquisa, fortalece a tecnologia, quando ele propõe financiar a inovação da indústria, adensar a indústria brasileira, por exemplo, de fármacos, a indústria brasileira química verde, quando ele propõe reindustrializar o país, dar acesso ao país às novas tecnologias, ele está dialogando com essas novas gerações que surgiram nesses últimos 20 anos no Brasil. Então nós temos que ter propostas para dialogar com elas. É verdade, nós perdemos, foi difícil a nossa vida entre 13 e 19, nós passamos nos defendendo o tempo todo praticamente, mas recuperamos com a eleição do presidente Lula numa frente ampla e acredito que o PT ainda continua sendo um partido que tem apoio, aliás, entre os partidos políticos é o que tem mais apoio disparado, 5, 7 vezes qualquer outro partido nas pesquisas, mas ainda continua sendo um partido capaz de não governar sozinho, mas de formar uma coalizão político-partidária, formar uma aliança com vários setores da sociedade, com os empresariais, para enfrentar esses desafios do país, que é o objetivo do presidente Lula. Mas quem que é o nome hoje capaz de substituir o presidente como grande liderança da esquerda? Nós sabemos que o nome que foi candidato pelo presidente Lula, a presidente foi Fernando Haddad, foi candidato a governador de São Paulo, é candidato agora, mas nós temos outras lideranças, como Camilo Santana, ministro da Educação, ex-governador, senador da República, licenciado, agora está ex-governador do Ceará, que também é um nome. Os nomes surgirão, como surgem nomes como Guilherme Boulos, que é outro perfil de liderança, que vem mais das lutas sociais, dos movimentos populares. As lideranças surgirão, agora mesmo na eleição de 24, o PT elegeu mulheres, principalmente, jovens, mas mulheres principalmente, todo o Brasil. Vou dar um exemplo da Luna Zaratilha aqui na cidade de São Paulo, que também é pré-candidata a deputada, né? Ou da Paola aqui em Campinas, ou da Duda lá em Ribeirão Preto, ou da Fernanda em Guarulhos, ou seja, há uma nova geração, isso acontece em Santa Catarina, no Paraná, acontece no Nordeste, a Karen lá em Recife, há uma geração nova assumindo o PT, mais jovem, mais conectada inclusive com esse mundo que surgiu nos últimos 20 anos. O fato de o presidente Lula estar governando com uma minoria no Congresso, né, de não ter conseguido formar uma maioria de base governista e de como isso tem se revelado difícil. A derrota histórica na indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal talvez seja a mais emblemática de uma série de outras que foram impostas aí goela abaixo pelo Congresso ao governo. Já ouvi o senhor falando que é um erro tratar o Congresso como inimigo do povo, como parte da esquerda tem feito. Numa entrevista recente, o ministro Gilmar Mendes disse assim, que quando ele estava no governo FHC, tinha disputas muito duras com o Congresso, mas tinha no governo quem soubesse contar. Ou seja, dizendo que a questão do Messias, por exemplo, foi um problema, claro, de articulação dentro do governo Lula. O senhor, que já esteve envolvido nessa articulação entre Congresso e governo, como vê o momento atual e os desafios do governo Lula nessa relação com o Congresso? Eu já falei que era quase impossível o governo do presidente Lula, porque ele tem 4 partidos de direita dentro do Ministério, não é na base, na Câmara, no Senado, dentro do Ministério. Essa é a realidade. Quem decidiu isso foi o povo brasileiro. O povo brasileiro elegeu o Lula, não nos deu maioria na Câmara e no Senado. Agora, se nós olharmos o balanço desses 3 anos, e já vamos para 5 meses, estamos chegando no final do mês de maio, nós veremos que
o presidente Lula aprovou as suas principais medidas. Aliás, acabamos de aprovar a reforma do IVA e acabamos de aprovar a isenção do imposto de renda, e agora estamos aprovando a escala 6x1, ou seja, o governo tem se mostrado capaz, competente, amplo o suficiente para dialogar e construir na Câmara e no Senado, com antes o Arthur Lira, depois o Hugo Mota, né? Antes o Rodrigo Pacheco, agora o Davi Alcolumbre. Agora, há questões que não chegam a acordo, como aconteceu, por exemplo, no caso da PEC da segurança da lei de facções, que foi desidratada. O próprio Alexandre Vieira, que é do PP, portanto é suspeito, disse que o que o PL fez, os bolsonaristas, foi desidratar a luta contra o crime de colarinho branco, tirar 30 bilhões da Polícia Federal e tirar a força da lei do perdimento, que é aquela que toma todos os bens ao serem descobertos do crime, das facções criminosas e de lavagem de dinheiro. Então há vitórias e há derrotas. No saldo total, o governo conseguiu, 3 anos e meio, conduzir o país para o crescimento da renda, do emprego, para a estabilidade institucional, para a estabilidade política. O país pode ter certeza que o presidente da República, a sua base parlamentar, não será um instrumento para destabilizar o país ou para agravar as crises, sim para buscar soluções. Quando perde, nós temos que aceitar a derrota, faz parte da democracia. O presidente apresentou o nome de Jorge Messias, que tem as mesmas credenciais, se nós analisarmos, com o André Mendonça, que aliás foi aprovado com o voto da bancada de senadores do PT, porque nós chegamos à conclusão que é incorreto vetar um nome. Você pode votar a favor ou contra o nome, mas você não pode pôr veto a ninguém. O que fizeram com Jorge Messias foi mais uma represália, uma maneira. E também tem aí uns por detrás, tem crises aí com relação à questão do Master, com relação a investigações sobre as emendas impositivas, porque há também um problema grave no Brasil, que são essas emendas impositivas, né? Para se ter uma ideia, se fala em 2,6 bilhões de shows míssil, que são ilegais, né? Porque estão sendo usados para campanha eleitoral. 93 parlamentares sendo investigados. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, pela caneta do ministro Flávio Dino, está colocando uma série de restrições, está procurando colocar essas emendas impositivas dentro da legalidade, porque há muito desvio de recurso, há muito desperdício de recurso, e tinha PIX, emenda secreta, pagamentos em dinheiro, ou seja, uso político eleitoral, inclusive, das emendas impositivas. Então vejo que, dentro das condições, nós conseguimos, apesar de algumas derrotas, nós conseguimos, sendo um governo de minoria, certo? Conduzir o país pelo bom caminho, né? Nós não viraram 3 anos e meio de crise institucional porque nós não temos maioria na Câmara e Senado, não. Nós construímos pontes, tanto pelas mãos do senador Jacques Wagner, como antes pelas mãos do Alexandre Padilha, depois da Gleice Hoffmann, e agora do Zé Guimarães. Nós temos procurado buscar sempre acordos e consensos, olhando o país, o interesse nacional, como foi as medidas que o presidente tomou para defender o país do tarifaço e as medidas que ele tomou para defender a economia popular, o bem-estar das famílias, o custo de vida das famílias, né? Dando isenção de impostos, ou dando vale gás, ou dando a luz gratuita, ou procurando proteger a cesta básica do brasileiro para que o aumento do petróleo a nível internacional não se transformasse numa disparada da inflação. É a menor inflação em 4 anos do Brasil nos últimos 30 anos, esses 4 anos do governo do presidente Lula. É verdade que a inflação de alimento pesa mais para a população de mais baixa renda, mas o governo tem procurado protegê-la, inclusive com a isenção do imposto de renda. Ministro, o quanto o tema corrupção e Master vão ser decisivos na eleição deste ano? A gente teve eleições em que o tema corrupção foi determinante para o resultado dos partidos, dos políticos. Falamos aqui ao longo da entrevista de alguns desses momentos, inclusive em que o PT sofreu grandes derrotas, como no ano de 2016. Neste ano, corrupção e Master vai ser um tema determinante ou não, e por quê? Bem, veja bem. Você vê como é que é a história, né? Quem que estava ao lado do Flávio Bolsonaro defendendo ele? Sérgio Moro. Eu tenho muito temor que a corrupção seja usada de maneira demagógica.
Vamos lembrar que o Jânio Quadros ia acabar com a corrupção, que o Collor ia acabar com a corrupção e que o Bolsonaro. E que o golpe militar de 64, eu estava na Praça da República em São Paulo, eu trabalhava no escritório lá, a palavra de ordem era contra a corrupção e a subversão. Então nós precisamos combater a corrupção, aperfeiçoar cada vez mais os instrumentos, mas nós não podemos acreditar em salvadores da pátria. Nós já tivemos Sérgio Moro, agora ele está aí aliado Flávio Bolsonaro, estava lá na foto, a foto de estudo, o rosto dele, entendeu? Então nós precisamos não nos deixar levar por demagogias, né? É como a questão de segurança pública. O país já tem experiência, faz 20 anos que estão dizendo que resolver o problema de segurança pública não resolve. Então, eu vejo assim, é importante discutir o caso Massa, nós queremos discutir, debater. Aliás, eu acabei de ler uma matéria da revista Piauí que é extraordinária e assombrosa, porque como é que foi possível tudo isso acontecer? Então, a primeira medida que teria que ser feita é reformar a Comissão de Valores Imobiliários, reformar toda a regulação, fiscalização do sistema financeiro, o próprio Banco Central passar por uma reforma. Nós temos 35 mil fintechs no Brasil, o dobro dos Estados Unidos. Tem alguma coisa muito errada. Como é que pode pagar 15% de juro com uma inflação de 4,5%? Como é que pode cobrar do trabalhador 40% de juro para um empréstimo consignado, que é certeza que vai ser recebido? É uma coisa muito errada no Brasil, essa questão dos juros, porque aí todo o esforço, todo o suor do trabalho, tanto do empresário como do trabalhador, ele vai sendo sugado pelo juro alto. Hoje mesmo eu estava lendo que tem 1 trilhão de lucros de dividendo no Brasil que não paga imposto, todo mundo paga. E a metade são 400 mil empresários que não pagam imposto. Agora o trabalhador paga imposto, o aposentado paga imposto. Eu sou aposentado, eu pago a Previdência e pago o imposto de renda. Como é que pode isso? Então nós temos que olhar o problema da corrupção, mas olhar para as soluções, para as medidas, para as leis, e fortalecer cada vez mais o Ministério Público, a Polícia Federal, os órgãos de controle, e dar à população também, ao cidadão, à cidadã, no posto de saúde, na escola, nos serviços públicos, cada vez mais informatizado, digitalizado, a transparência. Nós temos que combater a corrupção agora. Não podemos cair de novo na história que o Jânio, o Collor, o Bolsonaro iam acabar com a corrupção, porque depois nós vimos uma decepção. Meu pai, que era janista, chorava. Ele tinha 61, 51 anos de idade, eu me lembro. Ele chorou quando o Jânio Quadros renunciou, porque ele acreditava que o Jânio Quadros ia combater a corrupção no Brasil, e depois se mostrou isso uma farsa. Meu avô é janista, né? Ele tá vivo. Então, ele era janista, mas tá vivo, ele é janista, afinal de contas, as histórias são muitas. Eu conheci o presidente Jânio, viu, William? Conheci, convivi com ele. Quando eu era deputado em São Paulo, ele era prefeito, né? Você lembra? Bem, vocês são jovens, né? Eu não lembro, mas... Ele foi prefeito, era ali no Ibirapuera, a prefeitura. E ele, às vezes, me chamava lá para conversar. Eu, inclusive, tenho uma história fantástica com o Jânio. Na década de 60, ele um dia ligou para nós que queria conversar conosco. Inclusive, o Luiz Ferreira, que foi meu amigo pessoal, que foi senador, foi ministro aqui por São Paulo, né? Nós fomos visitar o Jânio no Guarujá. Chegamos lá, um mordomo recebeu nós, ele tinha uma casa na praia, ele estava confinado pela ditadura. Pediu 1 minuto. O Jânio veio, nos cumprimentou, pediu 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, o Jânio simplesmente desapareceu. Aí nós ficamos indignados, nós éramos 4, 5 jovens, né? Nós todos tínhamos 21, 19, 22 anos, estávamos estudando direito. O que nós fizemos? Pegamos todas as bebidas da sala, pusemos uma toalha de renda, pusemos dentro do Fusca e pulamos fora. Fomos subindo para São Paulo e fomos fazendo festa nos bar, tudo, coisa de estudante de direito, né? E daqui a pouco estavam as baratinhas da Polícia Civil atrás de nós, querendo saber o que nós tínhamos feito com as bebidas do Jânio Quadros. E o Aloysio, inclusive, contou essa história no contraponto da Folha de São Paulo um dia. Depois eu convivi muito com ele quando eu era deputado e ele era prefeito de São Paulo. Um personagem. Um personagem, aliás, que teve uma carreira meteórica. Ele foi vereador, ficou ali no mandato mínimo, foi prefeito, depois foi deputado e já chegou foi governador também, né? Governador de São Paulo. Exatamente, depois foi presidente, aí mais meteórico ainda, porque ele renunciou depois de 7, 8 meses.
E é curioso, né? A contradição presente em Jânio Quadros. Você disse que convivia com ele, né, esse ministro? Jânio era tido como anticomunista, mas ao mesmo tempo ele condecorou Che Guevara com a maior honraria do Estado brasileiro. E como a gente vê que a corrupção é um tema assim latente praticamente de toda a história do nosso país, porque já na época do Império era combatida e quando o Jânio se elegeu, tinha como símbolo a vassourinha, que era justamente para varrer a corrupção. Depois, quando os militares chegaram, justamente com o pretexto de combater a corrupção, e a gente está até hoje tentando combater a corrupção. Temos que lutar. Temos que fortalecer os órgãos de controle, de fiscalização, a Polícia Federal, o Ministério Público, as leis. E precisamos insistir. Agora, não podemos cair nas armadilhas que muitas vezes... Porque, você veja bem, em vez de discutir... Nós temos que discutir a corrupção agora. Temos que discutir os problemas do país e ver como nós vamos enfrentá-los, porque os problemas não esperam e o mundo está mudando de uma rapidez. Nós estamos vivendo num mundo de guerras. Então, proteger o Brasil, deixar o Brasil fora disso, manter o Brasil em paz e fazer o país entrar no século XXI é o grande desafio nosso. Legal, agradeço muito ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que concorre agora, aliás, vai concorrer a um pré-candidato a deputado federal pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Boa sorte na disputa e obrigado por nos atender aqui na Rede TV. Muito obrigada. Ilha, Beatriz, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Quase uma boa noite já para nós. Um abraço. Obrigada. Obrigado.